Como importar os dados de um banco de dados para uma planilha do Google Sheets? Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar tratando de um tema que pode ajudar muito a gente na questão de ciência de dados, né? Análise de dados aí, que é como a gente consegue trazer os dados de um banco de dados para uma planilha do Google Sheets, tá? O que a gente vai estar olhando aqui, a gente vai estar olhando a parte de como trazer os dados, mas a gente também pode usar essa mesma técnicas semelhantes para imputar os dados. O script, o passo a passo, acaba sendo bem semelhante. Mas aqui a gente vai focar na consulta, tá? Então, aqui eu preparei já uma planilha com algumas informações que a gente precisa. E quando a gente clica nesse botãozinho atualizar aqui, ele vai executar um script. E quando ele termina de executar esse script, ele altera esses campos aqui, né? No início da atualização, fim da atualização, a duração. E aqui na minha dados ele carrega para mim os dados que ele buscou lá no banco de dados, né? Então, para fazer essa conexão, primeiro a gente vai ver alguns parâmetros que a gente vai precisar usar. A gente vai precisar ter um servidor. Eu criei meu banco de dados aqui num serviço no dbforfree.net. Esse serviço, essa plataforma aqui, permite que eu crie banco de dados online já, e eu posso usar esse banco em caráter de teste. Eles não recomendam usar em produção porque é um ambiente montado para teste, não tem backup, é um ambiente que tem uma morosidade nas consultas e tal, mas para efeito de teste ele vai nos atender muito bem. Poderia ter usado um banco localhost? Poderia, mas daí eu teria que estar colocando junto um serviço no IP aqui para eu poder acessar esse meu banco externamente, né? Então, apesar do Google Sheets estar aberto na minha máquina e tal, né? Eu estou rodando lá dentro do servidor da Google, então eu não estou rodando ele local na minha máquina, então aqui eu não poderia simplesmente vir e colocar localhost, ele não acharia o meu banco de dados, tá? Então entre o NoIP e um serviço que já existe uma plataforma online, eu prefiro usar a plataforma online. O driver que eu vou estar usando para fazer essa conexão, estou trabalhando com o banco MySQL, então meu driver é um MySQL. A porta, então, quando eu subo o serviço MySQL, ele sobe numa porta. A porta que sobe esse serviço que eu estou usando aqui é 3206, tá? O nome da minha base de dados, então a minha basezinha de dados aqui é dbdumps. Então, eu coloco aqui nessa linha aqui o nome da minha base. Qual que é o meu usuário que eu criei ali na hora de criar meu serviço no DB for Free? Criei o usuário Dumps Consulta, uma senha, coloquei uma senha teste 1, 2, 3 aí só para a gente fazer os testes. E qual que é a tabela que eu quero conectar lá dentro do DB for Free. Então eu quero conectar a tabela usuários, qual que é a tabela que eu quero conectar dentro do meu banco MySQL. Aí criei 3 linhazinhas só com dados de acompanhamento da última execução, né, da última importação que eu rodei. E criei um botãozinho aqui, né? Para criar esse botãozinho é bem simples. Eu venho aqui em inserir, desenho. Aqui eu faço o desenho que eu quero, né? Então eu peguei uma forma, desenhei aqui, dei 2 cliques e coloquei um texto qualquer. Salvei e fechei. Quando eu salvo e fecho, ele traz esse desenho para mim, para minha tela. Eu vou excluir aqui porque eu já tenho o botão que eu quero. Aí, feita essa primeira parte aqui, aí a gente vai agora dar uma olhadinha em como a gente monta o script para estar fazendo a importação desses dados. O script eu venho em ferramentas, em extensões, apps, script, tá? Quando eu clico aqui, ele vai vir para essa página aqui, tá? Que eu já montei meu script, o de vocês vai vir, deixa eu carregar de volta. De vocês vai acabar vindo aqui como get function, ou só function, né? Function 1, alguma coisa assim. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aqui. E depois esse nome a gente vai estar usando lá no nosso botãozinho atualizar, para a gente poder só clicar nele e já fazer a carga. Não precisa vir aqui no script e ficar executando por aqui. Então, foi a linha extensões, app scripts, vai abrir essa página aqui para vocês, tá? Aqui agora eu vou fazer a manipulação. Vou escrever meu código para estar recebendo meus registros do meu MySQL lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ter o documento que eu estou trabalhando, o próprio documento que eu estou trabalhando o meu script. Então eu estou montando um documento para essa planilha aqui. Então documento, spreadsheet, app, get e activate spreadsheet. Então estou recebendo o documento ativo nessa variável aqui. Aí eu vou preparar qual aba que eu vou estar usando. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler esses parâmetros aqui,
para eu poder fazer minha conexão. Se eu não ler eles, eu não tenho como popular a aba dados. Então, vou fazer essa leitura. Deixa eu só mudar a ordem aqui. Aqui. Então, eu quero a aba parâmetros, o nomezinho que eu dei para minha aba aqui embaixo, e vou ativar essa aba parâmetros. Então, eu ativo significa que eu estou dentro dessa aba, como se eu estivesse vindo aqui, né? Sei lá, estou na aba dados e com esse comandinho cliquei na aba parâmetros, estou dentro dela. E vou agora declarar uma variável célula. Vou setar ela inicialmente na célula 1 para poder fazer minha leitura das informações de cada parâmetro que eu estou passando aqui. Então aqui para fazer a leitura é o seguinte, eu criei as variáveis, né? Uma para o servidor, uma para o drive, uma para a porta, uma para a base, uma para o usuário, uma para a senha e uma para a tabela, que são exatamente as informações que eu preciso buscar daqui. E para cada variável eu estou indo lá na célula. Offset é o comando que permite que eu posicione na linha e coluna, tá? As planilhas elas começam aqui internamente é a célula 00, linha 0, coluna 0. Aqui é 01, linha 0, coluna 1. Aqui é 10, linha 1, coluna 0. Aqui é 1, linha 1, coluna 1. E assim por diante. Então, o contador interno, o índice interno do Google Sheets, ele começa em 0. Seja para linha, seja para coluna. Então, para eu buscar a informação do servidor, por exemplo, que está na célula 2B, né, linha 2, coluna B, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dizer para o offset que ele está na 1, 1. Como o contador começa em 0, né, então ele está internamente no índice de linha 1 e no índice de coluna 1. E dou um getValue para trazer para dentro dessa variável servidor a informação que eu tenho aqui. Então, se eu alterar esse dado aqui e não ter um banco nesse novo servidor que eu informar, eu vou ter um problema de conexão, tá? Mesma coisa para o drive, para a porta, base, usuário, senha e tabela, tá? Reparem que aqui sempre ficou 1 na coluna, né? Porque todos estão nessa coluna aqui. Coluna 0 essa aqui, coluna 1 essa aqui. E eu só fui incrementando a linha, né? Então, linha 1, que é, na verdade, a minha segunda linha, né? Internamente é o índice 1. Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Então, já consegui pegar todos os dados aqui que eu preciso de parâmetro para fazer minha conexão. E aqui eu já vou na célula da linha 8, né? Índice 8. Então, seria a minha linha 9, né? E na coluna índice 1, que seria a minha coluna B. E gravo a data de início da execução. Isso aqui só para acompanhamento, para ver quanto tempo está levando para executar meu script. Feito isso, já tenho os dados para fazer minha conexão. Agora eu já posso mudar a minha planilha ativa da parâmetros para dados. Então eu vou fazer só o comandinho aqui, né? Vou buscar qual que é a aba que tem o nome dados. Vou ativar ela. E esse aba clear serve para eu limpar todos os dados que eu tenho dentro dessa aba. Então a cada importação, o que esse aba clear faz? Ele vai vir aqui para deleta todo mundo. Basicamente é isso que ele faz, tá? E daí depois eu vou recarregar ela. E vou setar uma célula dessa minha nova aba que está ativa, minha aba dados. Agora eu começo a fazer a parte de parametrização da conexão. O AppsScript do Google, ele conecta via JDBC, via um driver Java, tá? Então aqui, na verdade, eu vou fazer meu parâmetro de conexão. Qual que é o tipo do meu banco de dados, né? Aqui o nome da variável até não está muito bacana, mas serve para nós. O driver JDBC vai conectar via Java. O driver, na verdade, é o tipo do banco, né? Que eu peguei aqui a informação e sei que o tipo é MySQL. Servidor é aquele dbFree que a gente já viu aqui. Então ele vai concatenar esse nome aqui no comando. A porta, que eu coloquei 3206. E qual que é a base de dados que eu estou conectando, que é a minha base aqui chamada dbdumps. Beleza? Feito isso, eu vou agora executar o comando de conexão. Eu passo essa string, né, esse texto aqui, concatenado, tudo certinho. Meu usuário, que eu também peguei aqui, e a minha senha que também está ali. Então esse é o comando da conexão com o banco de dados. Tá? Feito isso, eu vou pegar o estado dessa conexão, vou pegar o statement, né? Vou pegar o comando da execução e vou salvar numa variável comando. E agora aqui eu vou montar o meu select, que é o que efetivamente vai trazer os dados dos usuários para mim. Aqui eu estou com select em quem? Select todos os campos, from,
da tabela que estava lá na linha 7, coluna 1, né? Então, minha tabela usuários, célula 8B, limitado a 10 linhas, né? Aqui eu não precisaria ter esse limitador, porque se eu for olhar a estrutura, os dados da minha tabela aqui, né? Ele é um pouquinho lento porque é um banco free, né? Então a gente tem que entender isso, que ele só serve para a gente fazer nossas consultas testes, tá? Mas deixa ele carregar aqui, a hora que ele carregar, depois a gente vai ver que ele tem só 3 linhas. Então não precisaria estar colocando esse limitador, mas eu deixei ali só para efeitos de teste. Na variável retorno eu recebo o retorno da execução desse SQL. Então dentro do retorno eu vou ter todo o objeto que ele buscou para mim. Não carregou aqui ainda. Deixa eu ver se ele vai mudar. Se eu mudar aqui para SQL, depois a gente volta. Ele vai trazer para a variável retorno todos os dados, todo o objeto que ele conseguiu retornar com esse comando execute query. Agora eu vou começar a fazer a população ali, né? Popular minha aba dados. Linha 0, lembrando lá, a primeira linha da planilha sempre é a 0. Vou importar de dentro do meu retorno aqui, através do get column count, quantas colunas a minha tabela tem. Então ali, a minha tabela vai ter 4 colunas, ID, usuário, nome e e-mail. Então aqui esse comando vai acabar sendo executado 4 vezes. Por quê? Da coluna 0, enquanto a coluna for menor que 4, né? Então 0, 1, 2 e 3, vou fazendo esse meu for e incrementando a cada execução 1 na coluna. Então ele vai executar 0, 1, 2 e 3. E a cada execução desse for, eu vou na linha 0, na coluna que ele está posicionado, e seto nela um valor. Esse valor também vem do retorno. Vou pegar o get column name, é outra funçãozinha que eu tenho aqui, né? Outro método. Coluna mais 1. Então o get column name, ele trabalha com o índice 1, o índice inicial dele. O Google Sheets 0. O get column name 1. Então eu tenho que saber que aqui o meu primeiro seria esse coluna mais 1, é porque se eu colocar direto coluna, quando ele for tentar buscar o 0, ele não vai achar, não vai me retornar nada. Coluna mais 1 é 0 mais 1. Na primeira execução ele vai trazer o índice 1, na segunda 2, na terceira 3 e na quarta o 4. Então, na primeira execução vai trazer ID, na segunda usuário, na terceira nome, na quarta e-mail. E vai escrever isso nessa minha primeira linha aqui da coluna dados, da planilha dados, perdão. Beleza? Feito isso, eu vou incrementar a minha linha mais, vou incrementar ela em uma linha, né? Então, terminou de escrever nessa linha, vou me posicionar nessa linha aqui. Me posicionando nessa linha agora, eu vou fazer um laço while, né? Enquanto qual condição? Enquanto ele achar alguma coisa no retorno. O retorno, oficialmente, na primeira execução, vai ser posicionado no primeiro registro. Enquanto ele encontrar registro, ele vai executar esse meu laço while aqui, tá? Dentro dele eu tenho de novo o mesmo for que eu tenho aqui em cima, tá? Aqui na verdade eu fiz um pouquinho diferente, eu posso até matar essa minha... Opa, perdão, vou fazer aqui embaixo. Vou fazer só uma leitura desse parâmetro e vou usar a mesma variável que eu usei aqui em cima para contar aqui embaixo, que é a condição, não preciso ficar repetindo, né? Então for coluna 0, enquanto a coluna for menor que conte colunas, coluna mais. Aqui ele serve para eu correr todas as colunas agora, né? Em cada coluna e colocando o dado correspondente a ela. Então, célula, linha, que estava aqui em cima como linha 1 agora, né? Na coluna que vem daqui, que é a coluna 0. Então, estou posicionado exatamente na primeira execução nessa célula aqui. Setando o valor de quem? Do retorno, que eu estou dando um next, estou sempre evoluindo para o próximo registro, né? Na primeira execução ele para no primeiro, no segundo e assim por diante. Enquanto isso aqui for verdadeiro, o que for falso ele vai cair fora. E vou salvar o valor que eu tenho na retorno, que é minha execução da query, na coluna mais 1, que é correspondente à coluna, na primeira entrada do for, a coluna 1, né? Então na coluna 1 eu tenho o quê? Eu tenho o ID do usuário. Deixa eu ver se ele não vai me deixar na mão aqui só para a gente ver os dados. Mas na primeira execução eu vou ter o valor de 1 lá na minha base de dados, na primeira execução do for. Na segunda execução do for, ele vai buscar quem? O que eu tenho na segunda coluna da minha tabela.
Na segunda coluna da minha tabela eu tenho os usuários. Então ele vai trazer para mim Dumps. Na terceira eu tenho o nome, na quarta e-mail. E terminou a quarta, ele cai fora desse for aqui. Vai incrementar a linha em mais um, linha mais. E vai testar de novo o retorno. Eu ainda tenho algum registro no retorno que eu não li. Tem o segundo ali no caso, né? Então vai fazer a mesma coisa para o segundo. Vai para o terceiro. E a hora que ele tentar ir para o quarto, a minha tabela só tem 3 registros. Então a hora que ele tentar ir para o quarto aqui, ele não vai achar e vai cair fora do while. Vai sair fora desse laço. Aí depois disso é só fechar minha conexão, né? Eu fecho o retorno, fecho o comando e fecho a conexão. São esses dois aqui em cima e esse aqui que eu tinha aberto. Vou voltar para a aba dados, para a aba parâmetros agora aqui, só para setar a data final, que é essa data e hora aqui. E aqui é uma fórmula que ele vai calcular a diferença dos dois só para eu ver quanto tempo levou a execução. Aqui ele ainda está travado, não sei se ele vai destravar para nós fazermos mais um teste. Mas feito isso, o nosso script aqui está pronto. Com o script pronto, eu posso... Deixa eu apagar aqui, ou deixa eu escrever qualquer coisa aleatória aqui. Vocês vão ver que, a hora que eu vier aqui... Ah, perdão, faltou um detalhe. Terminei meu script, vou pegar o nome da minha função aqui. Vou vir aqui no meu botão, eu clico direito em cima dele. Vai aparecer esses 3 pontinhos aqui. Clico neles, vem em transferir script e cola aqui dentro o nome do método, né, que eu quero estar executando, o nome da função. Dou um OK. E agora sim, a hora que eu clico em atualizar, ele vai colocar o script em execução. Script concluído. Atualizou as horas, o tempo que levou para ler o meu banco de dados. E aqui em dados, ele lembra que eu tinha colocado um monte de lixo, ele limpou todo, né? E só salvou o que interessava. Vou apagar tudo de novo, fazer mais uma vez, só para a gente confirmar aqui. Está executando o meu script. Terminando de executar ele, dá o script concluído. E na aba dados vai estar os dados que a gente precisava. Como eu falei, né, o DB for Free, ele é um banco de testes. Então ele dá umas travadinhas às vezes e tal. Eu vou dar uma pausada aqui no vídeo só para conseguir chegar onde eu quero chegar, para a gente fazer mais umas simulações ali da nossa leitura. E eu já volto. Então, pessoal, retomando aqui, agora carregou o meu banco, né? Então aqui estão as 4 colunas que eu tenho, que eu posso vir aqui. Qual que é a vantagem, né, da gente ter feito o preenchimento das colunas usando essa regrinha aqui, que eu posso vir aqui e incluir uma nova coluna, né? Por exemplo, sei lá, coluna tipo de usuário, varchar, de 10 posições, por exemplo. Vou salvar aqui, ele processou. Agora a gente vai ver que a minha estrutura passou a ter mais uma coluninha nas tabelas. Se eu vier aqui em atualizar, ele vai executar meu script dentro daqueles segundinhos lá que a gente já conhece, são 6 segundos. Atualizou aqui. E aqui, apesar de estar em branco, porque eu não preenchi nenhum dado, mas ele já traz a nova coluna tipo para mim, né? E agora eu posso vir aqui então nos registros. Vou ter a coluna tipo que ela está em branco. Vou fazer o seguinte, vou editar um deles aqui. Vou só editar um deles aqui. Vou dizer que ele é um admin. Eu vou salvar. Vou vir aqui e vou importar novamente. Vou atualizar a importação. Terminou de executar. E agora eu já vejo que vem o dado admin aqui junto. E se eu vier aqui, se agora eu posso vir aqui, dar um... Cadê o insert aqui? O insert? Posso vir aqui e adicionar, sei lá, Joaquim. O nome dele é Joaquim. Joaquim dos Santos, por exemplo. E-mail joaquim@gmail.com. E esse eu vou colocar como tipo super, por exemplo. E vou salvar. Então agora na minha tabela, no banco eu tenho 4 registros. Se eu vier aqui, parâmetros, clicar em atualizar, ele vai executar meu script. Novamente.
executou, e aqui em dados agora já tô com o Joaquim também, tipo super, veio e importou certinho. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Se vocês quiserem uma cópia dessa planilha, para vocês poderem fazer as alterações de vocês, né? O meu banco provavelmente não vai conectar porque eu vou mudar a senha dele, eu vou excluir ele, não sei ainda bem certo. Mas se vocês quiserem uma cópia dessa planilha para vocês poderem mexer, eu vou estar compartilhando o link de consulta dela na descrição do vídeo, mas aí vocês podem vir aqui em arquivo, fazer uma cópia, e daí vocês podem copiar ela para onde vocês quiserem, né? Que o script também, até como é observado aqui, né, o script também é copiado junto. Beleza? Aí vocês podem fazer as alterações que vocês acharem interessante, estudarem o script. Beleza, pessoal? Guardo o comentário de vocês aí. De vez em quando a gente lança um videozinho de Google Sheets, um videozinho de programação, uma coisa que a gente acha interessante aí para estar divulgando o conhecimento, né? Então, quem quiser se inscrever aí no canal também, agradeço. Valeu, um abraço, até mais.